E o projeto de lei que proíbe a exportação de gado vivo em São Paulo estava na pauta da Assembleia Legislativa de ontem. Mas o texto não foi votado pelos deputados. Quem acompanhou tudo de perto foi a repórter Roberta Silveira, que vem aqui no estúdio ao vivo nos contar o que aconteceu por lá. Teve muita manifestação de ativistas favoráveis a este projeto, mas no final ele não foi votado. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos os amigos do Mercado e Companhia. É isso mesmo. Teve muita discussão ontem. Os deputados fizeram uma sessão prolongada, mas no fim das contas não houve uma decisão. Teve toda a manifestação favorável à aprovação do projeto que proíbe a exportação de gado vivo. Muitos manifestantes na Assembleia Legislativa desde o início da tarde pressionando os deputados. Mas apesar de toda esta pressão, a votação não aconteceu. Kellen, nós temos aqui a reportagem, vamos assistir agora. Vamos ver. Durante a tarde, manifestantes ocuparam corredores da Assembleia Legislativa para pressionar os deputados. Aprova PL 31! Aprova PL 31! Aprova PL 31! Os ativistas acompanharam a sessão. Havia a promessa de que o projeto de lei 31, que proíbe a exportação de gado vivo no estado de São Paulo, fosse votado na noite desta terça-feira. Mas os deputados prolongaram a sessão com discursos demorados. Os trabalhos só foram encerrados após as 10 horas da noite e o texto não foi à votação, para a indignação do autor do projeto. Eles perceberam que iam perder e começaram a fazer manobras, né? Então foi uma falta de honestidade muito grande, porque gravaram com as pessoas aqui, manifestaram apoio, foram para a tribuna e fizeram o jogo contrário. Quando que essa votação deve acontecer? Não sei, acho que a gente vai retomar isso na próxima quinta-feira, acho que talvez na quinta, se tiver colégio de líderes, ou se não, caso contrário, talvez na terça-feira. Se a gente conseguir que ele seja votado, a gente tem grande chance, mas o problema é que eles fazem tantas manobras para não colocar para votar. Eu acho que esse é o grande desafio, é por isso que a política é tão difícil, porque eles fazem milhões de manobras nem para votar, para não se comprometer com ninguém. Entidades do agronegócio são contrárias à proposta, como a Sociedade Rural Brasileira. Essa alternativa é uma possibilidade para o produtor rural brasileiro acessar mercados, não ficar somente dependendo da indústria interna. Então tem sido de fato uma importante fonte de renda para os pecuaristas ao longo de todo o estado. E nós falamos aí de pecuaristas, né, de vários perfis, né, produtor pequeno, médio, grande, ou seja, a gente não tem aí uma classe única, de fato o interior de São Paulo se prejudica com um projeto como esse, porque a exportação de gado vai continuar, né? Não vai proibir no estado de São Paulo, mas outros estados vão continuar fazendo isso e vão conseguir absorver toda essa renda que é gerada e que será perdida no estado de São Paulo. Agora, Roberta, há um impacto dessa exportação de gado vivo na pecuária nacional. A gente viu que a sessão estava bastante tumultuada, o assunto deve ser retomado. Agora, como que a Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos se posicionou sobre isso? Kellen, eles são, claro, contrários ao projeto, né? Afirmam que o Brasil cumpre todas as regras de bem-estar animal, tanto que a exportação de animais vem crescendo nos últimos anos justamente por causa disso. De acordo com a Abriave, que é essa Associação dos Exportadores de Gado Vivo, somente no ano passado foram exportados mais de 400 mil animais, o que representa um crescimento em relação ao número de 2016 de 45%. E neste ano já foram exportados 260 mil animais por esse processo, né, da exportação de animais vivos. O que acontece, Kellen, é o que colocou o João Francisco, que é o diretor da Sociedade Rural Brasileira, é que somente São Paulo proibindo essa exportação, ela vai migrar para outros estados, ela vai beneficiar outros portos, outros pecuaristas, deixando então os pecuaristas de São Paulo sem essa opção de exportar os animais vivos, uma outra alternativa de renda. Ou seja, não é o fim da exportação de animais vivos, é sim uma possibilidade de ser barrada essa alternativa num dos mais importantes portos do Brasil, que é o Porto de Santos, só que daí a demanda muda de local. Obviamente a gente vai acompanhar tudo isso de perto. Seja muito bem-vinda, volte mais vezes, Roberta. Obrigada, Kellen. Só para acrescentar uma informação, é que o governador Márcio França, governador de São Paulo, já se posicionou favorável a este projeto, ou seja, se os deputados realmente aprovarem o projeto de lei que proíbe a exportação de gado vivo, o governador Márcio França vai sancionar, por isso que é importante acompanhar o desenrolar da tramitação do projeto na Assembleia Legislativa. Muito obrigada, Roberta.